Walter Benjamin, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Walter Benjamin, errância e sobrevivência numa era de catástrofes. Márcio Seligman Silva. Walter Benjamin nasceu em 15 de julho de 1892, em Berlim. Filho de Emil Benjamin, 1866 a 1926, comerciante leiloeiro de antiguidades, um bom vivant que durante muitos anos pôde oferecer uma vida de luxo à sua família, e Pauline Schofield, em 1869-1930, que provinha de uma família de comerciantes. Eles representavam de modo paradigmático a situação dos judeus assimilados na Alemanha. Mas o antissemitismo não deixou de marcar Benjamin já em seu nome. Ele foi agraciado com um bem sintomático, Walter Benedict Schulflies Benjamin. Benedict era uma homenagem ao avô paterno e Schulflies o nome de mãe solteira. Em um texto autobiográfico de 13 de agosto de 1933, em plena era nazista, portanto, lemos: Quando eu nasci, meus pais tiveram a ideia de que eu pudesse me tornar um escritor. Então seria bom que ninguém notasse imediatamente que eu era um judeu. Daí, segundo essa leitura bem contextualizada, eles terem dado a Benjamin esses dois nomes do meio que ele mesmo só muito tardiamente foi descobrir. Benjamin teve aparentemente uma infância segura e feliz. Em seus escritos autobiográficos, lemos sobre seus passeios com a babá pelas ruas de Berlim e pelo famoso zoológico dessa cidade. Em 1904, devido a problemas de saúde, Benjamin foi internado em uma escola no campo, o Landersjugend de Raubinda. Lá teve pela primeira vez contato com a pedagogia e o pensamento de Gustav Wyneken, em 1875 a 1964. Personalidade que também o marcaria durante a época de estudante. Poucos anos depois de sua volta em 1907, a escola Kaiser Friedrich Benjamin já publicou, em 1910, artigos e poemas na revista Der Anfang, o Início, que seguiam a orientação de Wyneken. Em 1912, fez seu Abitur, exame de conclusão de período escolar. A influência de Wyneken durou cerca de 10 anos e se estendeu sobre o seu modo de ver a educação, a relação entre as gerações e, sobretudo, sobre sua concepção da juventude como um momento com uma importância em si e que serviria como autoafirmação e resistência à imposição da visão do mundo dos adultos. Em 1914, Benjamin rompeu com Wyneken devido ao entusiasmo belicista desse último diante da Primeira Guerra Mundial. Como Werner Fuld, um dos biográficos de Benjamin, notou. Posteriormente, Hitler angariou tanto partidários quanto conceitos em uma visão de mundo em meio a esses jovens, mas Benjamin soube se afastar a tempo dessa influência. Em 1912, Benjamin inicialmente passou um semestre na Universidade Albert Ludwig de Freiburg, onde frequentou os cursos de Friedrich Ricker sobre darwinismo com visão de mundo. Heidegger também estava entre os ouvintes desse curso, e de Friedrich Meinecke sobre história geral do século XVI. Além de ter frequentado as aulas de Jonas Kuhn e Richard Kroner, nesse ano Benjamin entrou em contato pela primeira vez de modo mais sistemático com o sionismo e, numa carta enviada em outubro a Ludwig Strauss, com quem tratou longamente de questões judaicas, ele escreveu: Sou judeu e quando vivo enquanto uma pessoa autoconsciente, vivo como judeu autoconsciente. Mas o judaísmo teria apenas um papel secundário em suas convicções políticas, que então oscilavam entre um anarquismo de esquerda e a social-democracia. No semestre de inverno de 1912 a 1913, Benjamin estudou na Universidade de Berlim, onde frequentou aulas de George Simmel, Ernest Cassirer, Kurt Bressing, um dos poucos professores de quem Benjamin gostou, e Breno Erdmann.
entre outros. Em 1913, fez algumas viagens importantes, como sua primeira ida a Paris, onde depois passou boa parte de seus anos de exílio, e o Colmar. Nessa cidade foi visitar o famoso quadro de Matthias Grunewald, o Altar de Isserhin. Em Basel, pode ver as gravuras de Dürer, o Cavaleiro, A Morte e o Diabo e Melancolia I. Em uma carta lemos: apenas agora tenho uma ideia da violência de Dürer e, sobretudo, Melancolia. É uma página indizivelmente profunda e cheia de expressão. Seus artigos desse ano ainda se encontram dentro da esfera da influência de Winnicott e tratam da metafísica da juventude em oposição a uma cultura adulta que se legitimaria por detrás da máscara da experiência. Erfahrung, conceito que depois, nos anos 1930, ele traria de modo mais positivo. No início de 1914, Benjamin foi eleito presidente da Liga Livre de Estudantes de Berlim, e sua conferência como novo presidente foi o ensaio A Vida dos Estudantes. Nesse trabalho, critica a deformação do espírito criador dos jovens em espírito profissional. Sua pregação em nome da juventude mistura elementos de uma filosofia de história messiânica que posteriormente ele formularia melhor. Apenas a confessada nostalgia de uma infância feliz e de uma juventude digna é a condição da criação. Sem isso, sem o lamento de uma grandeza perdida, não será possível nenhuma renovação de sua vida. Em outubro do mesmo ano, o amigo de Benjamin, Fritz Heinle, suicidou-se junto com a amiga Rika Sellingson, em parte devido ao início da guerra. Benjamin ficou muito abalado com esse fato e dedicou alguns sonetos ao amigo. Seu ensaio sobre Hölderlin, iniciado nesse ano, 2 poemas de Friedrich Hölderlin, Dichtermit e Blondigkeit, ele dedicou a este amigo, no semestre do inverno de 1914 e 1915. Acompanhou com entusiasmo o curso de Ernest Levy sobre Humboldt, em Berlim. Em julho de 1915, Benjamin se tornou amigo de Gerson Schuller e passou o semestre de inverno em Munique, onde estudou com o americanista Walter Lippmann, 1878 a 1939. Nesse seminário conheceu Rainer Maria Rilke, que também o cursou. O ano de 1916 foi muito importante na produção intelectual de Benjamin. Nesse período, ele escreveu não apenas o que seria o primeiro esboço de seu livro sobre o drama barroco alemão, os artigos Trauspiel und Tragödie, drama barroco e tragédia, Die Benennung der Sprache in Tragödie und Tragödie, o significado da linguagem no drama barroco e na tragédia. Como também compôs seu longo ensaio Über die Sprache, Überbau und über die Sprache des Menschen, sobre a língua em geral e sobre a linguagem humana. Em 17 de abril de 1917, Benjamin se casou com Dora Pollock. Nesse ano, ele começou o trabalho de tradução de poemas de Baudelaire e estudou intensivamente as obras de Friedrich Schlegel e Novalis. Se mudou para Berna, onde continuou seus estudos frequentando as aulas de Richard Herbst, seu futuro orientador de doutorado. Ele escreveu então um importante ensaio, Über das Programm der kommenden Philosophie, sobre o programa da filosofia vindoura. Aqui ele propõe uma mudança no kantismo, sobretudo no conceito de experiência e, consequentemente, no próprio conceito de conhecimento dessa filosofia, sugerindo que fosse além do modelo que Kant tomara da física newtoniana. No ano de 1918, foi preenchido não apenas com um trabalho intensivo na sua tese sobre os primeiros românticos alemães, mas também com o nascimento de seu primeiro e único filho, Stefan Rafael, em 11 de abril, em Berna. Stefan viveu até 1972, vindo a falecer em Londres. No ano seguinte, Benjamin concluiu e defende, com nota máxima, sua tese sobre o conceito de crítica de arte no romantismo alemão. Essa tese deve ser vista não apenas dentro do conceito de sua própria obra, ou seja, no seu papel de sistematização da leitura que ele fizera dos autores do romantismo de Iena,
mas também como um texto fundamental dentro da própria bibliografia sobre Friedrich Schlegel e Novalis. Nos anos imediatamente posteriores ao doutorado, Benjamin escreve uma série de ensaios e pequenos textos, todos com uma marca muito esotérica, nas quais tanto articula uma teoria política, como também desdobra sua filosofia da linguagem, suas ideias messiânicas, bem como uma reflexão sobre a percepção corpórea do mundo. Em seu pensamento atuam em iguais doses a história da filosofia, pensada em sentido amplo, incluindo também a religião, a literatura e as artes plásticas. Entre esses textos destaca o importante ensaio de Zur Kritik der Gewalt, Crítica da Violência, Crítica do Poder. O fragmento teológico-político e o ensaio Die Aufgabe des Übersetzers, a tarefa do tradutor, na verdade, a introdução às traduções de poema que Benjamin fizera dos Tableaux parisiens de Baudelaire, escrito em 1921 e publicado em 1923. Em 1921, durante uma estada em Munique, Benjamin adquiriu o quadro Ângelos Novos, de Paul Klee. Ele passou o verão na casa de Leo Lowenthal, em Heidelberg. Nessa ocasião, frequentou as aulas de Karl Jaspers e Gurdjieff, assim como se encontrou esporadicamente com o poeta Stefan George, como escrevem Van Eyck e Van Dorn, com relação a essa estada. Heidelberg foi para Benjamin de certo mais ou menos uma cidade arruinada. Não apenas ele tentou em vão se aproximar de Jules Lacan, mas aqui fracassou também em sua primeira tentativa de iniciar o processo de uma livre docência, porque já haviam aceitado um judeu, Karl Meinheim. Esse ano se passou de certo modo sob o signo de Ângelos Novos, uma vez que Benjamin tentou também criar uma revista de crítica cultural, dedicada à crítica, à poesia e à filosofia, que teria esse nome. Ele chegou a firmar contrato com o editor Richard Weisbeck, de Heidelberg, que se prontificou a publicar a revista. Para Benjamin, a revista não deveria se guiar pelo público, sua atualidade seria derivada de sua capacidade de expressar o espírito da época. Em 1922, ele concluiu um longo ensaio sobre as afinidades eletivas de Goethe. Trata-se de um trabalho que ele iniciara 2 anos antes e que só seria publicado em 1924. Ele realizou aí o que predicara para sua revista não realizada, o mergulho em uma obra, sem se deter na época ou na comparação com outras obras. Benjamin prezava muito em esse ensaio, que desenvolve uma série de conceitos importantes, como o de teor coisal e teor de verdade da obra, ou ainda se estende sobre a questão do sem expressão, como uma variante da teoria do sublime, como expressão do terror e da violência. É uma das obras mais importantes dos anos 1920 na produção de Benjamin, e muitas vezes tem sua importância reduzida por críticos que tendem a privilegiar nesse ensaio uma tentativa de Benjamin com vistas a uma espécie de elaboração do amor que teve então por Jules Lacan, a quem ele dedica o texto que teria afinidades com Ottilie, uma das protagonistas da novela de Goethe. Os anos de 1921 e 1922 também foram marcados pela intensa amizade com Flores Christian Hang, que Benjamin conhecera em 1920. Hang, um profundo conhecedor de literatura, de teologia protestante e de direito, foi de grande importância para o trabalho de Benjamin, que Benjamin viria a escrever sobre o drama barroco alemão. Em 1922, Benjamin cogitou então a possibilidade de realizar em Heidelberg sua livre docência, condição para se tornar professor até pouco tempo na Alemanha, em germanística moderna. Após uma sondagem, percebeu que as possibilidades eram escassas diante do antissemitismo que imperava na Faculdade de Letras. Poucos meses depois, em março do ano seguinte, já tinha claro seu plano de escrever um trabalho de habilitação sobre a forma do Trauspiel, drama barroco alemão, tema que lhe fora sugerido pelo professor de germanística de Frankfurt, Franz Schultz. Esse, no entanto, depois recusou o trabalho de Benjamin. O Ursprung des Deutschen Trauspiel, origem do drama barroco alemão. Assim como fez Hans Cornelius, professor de filosofia de Frankfurt, cujo assistente era Max Horkheimer.
Benjamin estava ciente de que seu ensaio, composto por cerca de meio milhar de citações e baseado em uma ousada teoria neoplatônica das formas literárias, ia contra as regras da academia. Esse ensaio de Benjamin deve ser considerado como um dos textos mais radicais e um dos frutos mais inteligentes da cultura europeia da primeira metade do século XX. Ainda durante a redação do seu livro sobre o Barroco, em uma estada em Capri, em 1924, Benjamin conheceu Aïssa Lasses, uma dramaturga letã bolchevique, um ano mais velha do que ele, e se apaixonou por ela. Trata-se de certo da paixão mais arrebatadora que ele viveu. Seu livro de aforismos, Rua de Mão Única, foi dedicado a ela como um texto eloquente. Esta rua chama-se Rua Aïssa Lasses, em homenagem àquela que, na qualidade de engenheira, a rasgou dentro do autor. Lassis abriu para Benjamin o mundo da nova literatura marxista, representada então por obras como História e Consciência de Classe, de Lucan, que Benjamin leu já em 1925. Scholem comenta que, por uma artimanha do acaso, Benjamin foi ao encontro do comunismo radical apenas um ano após ele, Scholem, ter emigrado para a Palestina. Mas a verdade é que Benjamin se volta para o marxismo e não tanto para o comunismo, por influxo não apenas de Laxis, mas também de Bloch, e de uma circunstância histórica e social que definiu essa guinada de vida de muitos intelectuais de então. O próprio Benjamin encontrava-se desde 1923 em uma situação de penúria econômica cada vez mais acentuada. Sua esposa, Dora, o sustentou entre 1922 e 1923. Ele não podia mais contar com o apoio de seus pais. Seu pai, que viria a morrer em 1926, estava em barracota com a crise econômica na Alemanha, do pós-guerra. A situação econômica de Benjamin não mudaria muito até o final de sua vida, mas a virada para a esquerda não significou jamais uma adesão ao Partido Comunista. Ele encontrou nos autores marxistas um novo modo de revitalizar a crítica, o que já havia iniciado com sua leitura de Friedrich Schlegel e de Novalis. O romantismo de esquerda que mantém o desejo de uma pátria. Foi reconhecido por ele prontamente como uma nova morada para o seu pensamento e sua ação política. A partir de 1926, ano seguinte ao fracasso do projeto de entrar na universidade, Benjamin voltou-se cada vez mais para a cultura francesa. Já nesse ano, teve sua primeira longa estada em Paris, entre maio e outubro. Ele escreveu um artigo sobre Goethe para a Enciclopédia Russa, que depois foi recusado. Nesse ano também concluiu seu volume Rua de Mão Única, uma obra que testemunha sua capacidade de pensar por imagens ou por meio do que ele chamava de imagens do pensamento. Trata-se de um verdadeiro e autêntico documento de seu profundo compromisso e conhecimento do que se passava nas vanguardas de então. Benjamin foi, dos poucos filósofos, talvez o único antes de Derrida, que soubesse transportar a dinamite das vanguardas para a prática da filosofia. Entre dezembro de 1926 e janeiro de 1927, ele empreendeu uma visita a Astya Lassis em Moscou, um fiasco do ponto de vista emocional e político. Seus diários de Moscou podem ser lidos como um dos documentos mais pessoais que ele produziu. Nessa época, para se sustentar, conseguiu ser aceito como colaborador no Frankfurter Zeitung, uma importante publicação do caráter cultural da época que tinha em seu centro a figura de Siegfried Kracauer, e na revista Literature Welt. Vale lembrar que entre 1926 e 1929, Benjamin publicou uma média de 30 artigos por ano, entre eles importantes textos como o sobre Proust, para uma imagem de Proust, e História Cultural do Brinquedo. O compromisso de Benjamin com o surrealismo pode ser lido em seu ensaio particular profundo sobre o tema de 1927, o surrealismo. Nesse ano, ele também conseguiu fazer algum dinheiro jogando roleta e se presenteou uma entrada no mundo tecnológico moderno fazendo um voo da Córcega para Antibes. Em Paris, deu início também nesse ano o seu maior e mais ambicioso projeto, que o acompanharia até 1940, o Projeto das Passagens. Nele, tentaria fazer uma história do século XIX a partir de Paris e, mais especificamente, tendo no seu centro esse fenômeno arquitetônico das passagens comerciais. Tal projeto nunca foi concluído.
O ano de 1928 abriu-se para Benjamin de modo auspicioso. Foram publicados 2 livros dele, Rua de Mão Única e seu longo ensaio sobre o drama barroco alemão, mas a falta de perspectivas concretas de trabalho fez com que cedesse aos convites de Scholem para ir à Palestina. Ele aceitou uma verba enviada pela Universidade Hebraica de Jerusalém, cerca de 3.600 marcos, ao redor de 600 euros hoje, a mando de seu primeiro reitor, Yehuda Leon Magnes. Essa verba deveria financiar seus estudos de hebraico, preparatório para a emigração, que na verdade nunca se concretizou. Na carta que Benjamin enviou a Scholem em janeiro de 1930, mais uma vez postergando sua ida à Palestina, escreveu sugestivamente em francês a um amigo com quem de resto só se correspondia em alemão. Ele afirma que seu desejo é o de ser considerado como o primeiro crítico de literatura alemã. Para tanto, ele teria que refundar a crítica com um gênero. De certo modo, boa parte do trabalho de Benjamin nesse período convergiu para tal fim, mas apenas cerca de 30 a 40 anos após a sua morte é que ele foi reconhecido como esse crítico número 1. Nesse mesmo ano de 1930, Benjamin aproximou-se de Brecht, que ele conhecera através de laços em maio de 1929, e planejou editar com ele uma revista que se chamaria Krisis und Kritik, Crise e Crítica. Novo plano que nunca saiu do papel. Entre novembro de 1929 e janeiro do ano seguinte, Benjamin viveu com Aisca Lassis em Berlim, cidade onde ele morava com sua esposa Dora, residindo ainda na casa de seus pais, a mansão na Delbrückstraße, número 23, em Grunewald, que fora construída por sua família em 1912. Em 1930, ocorreu o divórcio do casal, que custou a Benjamin uma condenação penal a pagar uma altíssima indenização à sua ex-esposa. Mesmo ano sua mãe morreu. Foi apenas com essa morte que Benjamin pôde, aos 38 anos, se emancipar de sua família. Em uma carta a Scholem, ele se lamentou: não é fácil encontrar-se na soleira dos 40 sem posses e colocação, casa e patrimônio. Benjamin, nos anos 1930 e 1931, fez uso várias vezes de haxixe. Essa prática deu-se no contexto de experimentos semelhantes feitos pelos surrealistas. Ele, algumas vezes na companhia de Bloch, fazia anotações e era acompanhado por 2 médicos durante essas experiências e caminhadas pelo paraíso artificial. Lembrando a expressão de Baudelaire, de 1860. Benjamin, em 1932, ainda planejava publicar um livro a partir desses protocolos, outro projeto que se desfez no ar. No final de 1930, Benjamin encontrou um pouco de paz após mudar-se para o pequeno apartamento de Wilmersdorf, em Berlim, a última vez que ainda pôde se ver rodeado pelos seus cerca de 2.000 livros. Em 1931, publicou seu belo texto Desempacotando Minha Biblioteca, uma profunda reflexão sobre livros e o colecionismo, mas essa paz durou pouco. Em maio e junho desse ano, encontrava-se deprimido e expressava cada vez mais o desejo de pôr fim à sua vida. Em agosto, em meio a uma profunda depressão, escreveu um texto intitulado Diário de 7 de agosto de 1931 até o dia da morte. Esse diário foi apenas até 16 de agosto, mas sua primeira frase é desencorajadora. Esse diário não promete ser muito grande. Como antídoto à depressão, em grande parte provocada pela desilusão sobre a situação política e por sua vida privada, ele se ocupou em fazer uma coletânea de cartas de autores alemães, tentando assim mostrar uma espécie de outra tradição do pensamento alemão que não aqui estava a ponto de desaguar em um tipo mortífero de nacionalismo. Essa coletânea de cartas, denominada Deutsche Menschen, Pessoas Alemãs, foi publicada em 1936 na Suíça sob o pseudônimo de Deflet Rose. Em 1931 e 1932, essas cartas selecionadas de autores como Goethe, Kant, Buchner, Hölderlin, Schlegel, Bader foram publicadas em Frankfurt Zenk. Em 1931, Benjamin escreveu também seu Pequena História da Fotografia, que ele concebia já como parte de seu trabalho sobre as passagens. Sua análise do fim da arte aurática, iniciada aí, ele desenvolveria nos anos seguintes. Outro texto que nasceu em meio à sua crise existencial foi a autobiografia Berliner Chronik,
Crônica Berlinense, assim como sua versão retrabalhada de Berliner Kindred. Infância em Berlim por volta de 1900. Eles foram compostos em 1932, o primeiro durante uma estada em Ibiza, para onde viajara com Félix e onde morou com os amigos Janseus e sua esposa. O segundo em parte na Toscana e após seu retorno a Berlim. Em julho, no hotel do Petit Parc, em Nice, Benjamin planejou seu suicídio, tendo inclusive feito um testamento e escrito várias cartas de despedida. O ano de 1933 foi marcado pelo definitivo exílio de Benjamin, já que suas estadas no sul da Europa, em grande parte motivadas até então não apenas pela beleza dos lugares, mas pelo fato de estes terem uma vida mais que em conta do que na Alemanha, agora após a subida dos nazistas ao poder, havia passado a ser um meio de salvar a sua pele. Em 27 e 28 de fevereiro ocorreu o incêndio de Reichstag. Do dia 28, Benjamin escreveu: existem lugares nos quais eu posso ganhar um mínimo e outros nos quais eu posso viver de um mínimo, mas nenhum único no qual as duas condições se encontram. Agora, aquele local que servia para gerar esse mínimo, a Alemanha estava fechado a ele. No dia 17 de março, incentivado aqui por Gretel Karplus, sua amiga e futura esposa de Adorno, partiu para o exílio. Após uma breve passagem por Paris, entre abril e setembro, morou em Ibiza novamente, retomando a Paris ao final dessa estada gravemente doente da malária. Nesse ano, Benjamin escreveu 2 textos fundamentais sobre a questão da mimese e da semelhança, doutrina das semelhanças, e sobre a faculdade mimética. Ele escreveu também um pequeno texto que funciona como uma teoria do romance, claramente inspirada por Lucan, A Lareira e Experiência e Pobreza, texto no qual desenvolve do modo crítico a ideia romântica de um fim da comunidade. Benjamin conseguiu então estabelecer contato com o Instituto de Pesquisas Sociais, agora também no exílio. Ele se encontrou esporadicamente com Max Horkheimer em Paris entre outubro de 1933 e maio do ano seguinte. Horkheimer e Friedrich Pollock, como comenta Schwollen, de certo incentivados por Adorno, concederam um asilo regular a Benjamin da parte do Instituto. A partir da primavera de 1934, ele passou a receber 500 francos, cerca de 300 euros hoje, por mês. Foi sua grande salvação na situação desesperadora em que se encontrava. Entre 1934 e 1935, Benjamin seguiu submetido a graves problemas financeiros. Para sobreviver, passou alguns meses com sua ex-esposa Dora, em San Remo, onde ela abrira uma pensão, assim como visitou Brecht em seu exílio dinamarquês em Sokovsbrand e Svendborg. Em Paris, ele se reaproximara de sua irmã Dora, também vivendo naquela cidade, e se hospedou frequentemente com ela. Em 1935, ele escreveu, apesar disso, ensaios de grande envergadura e repercussão. Paris, a capital do século XIX. Primeira vez do seu ensaio sobre as passagens, seu artigo sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, assim como o menos conhecido, mas não menos importante, ensaio sobre Eduard Funks, Der Sammler und der Historiker. Eduard Funks, o colecionador e o historiador. Entre abril e junho de 1936, Benjamin escreveu seu famoso ensaio sobre o narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Em ensaio, dedica-se a uma reflexão sobre o fim da experiência que, por sua vez, estaria na origem da crise da grande narrativa, diagnosticado como estando em vias de extinção. Em 1937 e no ano seguinte, Benjamin continuou trabalhando no seu ensaio sobre Baudelaire, uma espécie de célula máter do trabalho sobre as passagens. Em novembro de 1937, tentou obter a cidadania francesa, com o apoio de personalidades como Paul Valéry, mas sem sucesso. Em 1938, concluiu o texto A Paris do Segundo Império em Baudelaire, que após sofrer muitas críticas da parte de Adorno, foi profundamente reelaborado no texto, sobre alguns temas em Baudelaire, de 1939. Em 1938, Benjamin encontrou-se regularmente com Bataille e Pierre Kroslovsky. Este traduzira seu artigo sobre a obra de arte para publicação na
Zeitschrift für Sozialforschung. Já Bataille, que foi bibliotecário na Bibliothèque Nationale em 1922 e 1942, receberia de Benjamin, antes de sua fuga de Paris em 1940, os manuscritos de seu trabalho sobre as passagens. Durante esse período parisiense de exílio, Benjamin também encontrou em algumas ocasiões Hannah Arendt, que deve ser lembrada como uma das primeiras a reconhecer o valor de sua obra. O Pacto de Não Agressão entre Hitler e Stalin, de 23 de agosto de 1939, teve um efeito devastador sobre Benjamin. Esse descontentamento com a política se condensou no seu último texto, sobre o conceito da história, de 1940, que pode ser considerado um dos documentos intelectuais mais impactantes sobre a vida dilacerada no século XX. Trata-se de uma reflexão crítica sobre a história e política. Em 1939, Benjamin tentou obter um visto para os Estados Unidos, com o início da guerra de 1º de setembro. No dia 15 do mesmo mês, ele foi enviado a um campo de trabalho em Nevers, na qualidade de alemão. Sua amiga Andrine Monnier conseguiu libertá-lo em meados de novembro. A irmã tentou convencê-lo sem sucesso a emigrar para Londres. Graças à intervenção de Adorno, em meados de julho de 1940, Benjamin finalmente conseguiu um visto para os Estados Unidos. Mas ele não obteve um visto para sair da França. O final da história é conhecido e se tornou uma espécie de marca que paira sobre Benjamin e sua obra. Do ponto de vista daquele que se encontra após o fato, ou seja, o suicídio de Benjamin, esse evento tinge toda a sua vida. A verdade é que o suicídio cometido por Portable, após Benjamin ter sido impedido de sair da França, é mesmo paradigmático. Foi realizado por um intelectual que, de certa forma, era um dos seus últimos grandes pensadores de uma tradição que foi condenada a seu fim com o nazismo. Prefácio. A segunda técnica, em Walter Benjamin, o cinema e o novo mito da caverna.